Muito bem, amados, vamos dando continuidade ao nosso estudo sobre o ministério diaconal. Eu quero trazer as atividades do diácono na igreja, segundo Paulo escreve a 1 Timóteo 5, 3 a 16 e Atos 6, de 1 a 6, ao qual nós já lemos. Primeira coisa, o ministério cotidiano. Era tratar das necessidades materiais da igreja. No caso de Atos, das viúvas. Portanto, ou seja, o cuidado diário com a necessidade da igreja, dos membros da igreja. A igreja deve contribuir para o sustento das pessoas que têm necessidade, de acordo com a sua condição. Nós não podemos, amados irmãos, assumir algo que nós não temos condições. Se a igreja tem condição, tem que ajudar sim. O que nós aprendemos, o que é o nosso costume na nossa igreja? Todo dia de ceia é dia de solidariedade, onde cada um, irmão, de acordo com a sua condição, com o seu coração, leva para a igreja itens da cesta básica, para que a gente possa ajudar as famílias necessitadas. E também, muitas vezes, algumas vezes, aliás, o pastor convoca os irmãos para poder dar uma ajuda extra e levar mais itens para que a gente possa atender mais pessoas. Amados irmãos, é a igreja quem decide quem vai receber aquela ajuda, aquele sustento. Porque temos que ser criteriosos, ter cuidado, ajudar quem realmente precisa e não quem quer se aproveitar da igreja. Amados, infelizmente, existem pessoas que gostam de se aproveitar da igreja. Se fazem de coitados. Aparecem na igreja só para se beneficiar, para tirar alguma coisa da igreja. Até mesmo crentes. Como é triste, amados irmãos, ver que algumas pessoas aproveitam disso. E como é triste também ver pessoas que têm condições de ajudar, mas são do coração duro e não ajudam. O pastor insiste, a pessoa finge que não é. Fulano de tal tem mais condições que ele ajude. É muito triste. Amados irmãos, Paulo, falando ao Timóteo, ele orienta exatamente essa questão. Ele fala porque havia algumas mulheres se desfazendo de viúvas, que não estavam dentro do padrão para poder se beneficiar. Nós não podemos concordar com isso. Paulo chama as verdadeiras viúvas, aquelas que merecem ajuda financeira e material da igreja. E ele coloca uma viúva desamparada, sem família, precisa de ajuda. Uma mulher com idade mínima de 60 anos, casada uma só vez. Uma mulher consagrada a Deus na sua obra. Uma mulher hospitaleira. Uma mulher que criou filhos. Uma mulher de muita oração. Uma mulher não maldizente. Paulo aqui está estabelecendo as regras para aquelas que realmente precisava de ajuda. Porque às vezes a viúva é nova, estamos citando viúva porque é o fato citado aqui, porque a viúva naquela época era muito desprezada, era abandonada. Então tinha aquelas que tinham condições de trabalhar. Nós vemos hoje também, amados irmãos, mulheres e homens que têm condições de trabalhar, mas são preguiçosos. Inventam desculpas para não trabalhar, para não fazer nada, querendo que a igreja sustente. Aí se uma outra igreja, olha só, oferece mais ajuda, né? Aí ele vai para lá. Não está preocupado com o evangelho. Outra coisa, amados irmãos, é a responsabilidade nas despesas. Quanto às despesas da igreja. Amados irmãos, o diácono não paga as contas aí com o seu dinheiro, não. Com o seu bolso, não. Mas ele deve ter cuidado com as contribuições, com as ofertas que são levadas à igreja, para que a igreja cumpra suas obrigações, pague a sua água, pague a sua luz, faça a compra de mercado e atenda a necessidade, pague os salários. Isso é importante. Ele é responsável por esse dinheiro quando ele é tesoureiro. Ele deve fazer a contabilidade e ter cuidado com o patrimônio da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu fico muito triste, como pastor de Vila Maria. Eu fico muito triste com algumas coisas. Sabe o que eu estou dizendo, amados irmãos? Alguns defeitos, algumas coisas que acontecem na igreja, estraga uma coisa ali, outra ali, queima uma lâmpada, estraga uma coisa. E as pessoas passam, não dão a menor. Não querem arrumar, não querem consertar, sabe? Às vezes estragam, então aí não tem cuidado. Como é triste ver isso, amados. Como é ruim. Sabe, o diácono na igreja, ele não é dono, ele é mordomo, ele é servo, mas ele tem que olhar essas coisas. Aliás, qualquer membro da igreja pode ver uma lâmpada queimada. Pastor, como é que eu faço para trocar? Tem lâmpada, eu quero trocar essa lâmpada. Pastor, tu vem que tem um vazamento aqui, eu tenho condições de arrumar, vou arrumar. Sabe, amados irmãos, é importante que isso seja levado, que isso seja, amados irmãos,
considerado o cuidado com a igreja é muito importante. Amados irmãos, é importante a participação do diácono. O diácono é um membro igual a todo mundo. Ele só tem um voto, não é porque o diácono pode, voto dele tem mais valor. Não. Ele é um membro comum, mas é alguém separado por Deus para dar a sua contribuição com o seu trabalho, com o seu amor, com o seu cuidado, com o seu carinho. Amados irmãos, ser diácono não é estágio para ser pastor. Em hipótese alguma, pode até ser que ele seja um diácono e tenha um chamado a Deus e irmã se torne pastor. Mas não existe essa hierarquia, não tem que se passar por essa etapa. O diácono não tem cargo vitalício. Ele pode ser substituído quando for necessário. Ele, vou repetir, ele pode ser substituído quando necessário. Esse cargo também, essa incumbência pode ser eliminado, depende da necessidade da igreja. Diante disso, nós perguntamos, quantos diáconos são necessários para a igreja? Veja bem, o primeiro caso que nós temos, a igreja de Jerusalém, não é isso? Nós vemos em Atos capítulo 6, o texto desse estudo. Aquela igreja tinha milhares de membros. Só de uma vez se converteu 3.000. Vamos imaginar aí, certamente mais de 5.000 membros. Quantos diáconos foram eleitos? Apenas 7. Mas tinham 12 apóstolos. Percebe? Porque a função da ministração da palavra é mais importante. Portanto, cada igreja, amados irmãos, tem necessidade diferente. Cada igreja, de acordo com a sua necessidade, com a sua capacidade, vai escolher os seus diáconos, vai decidir. Amados irmãos, por que uma igreja tem que ter muito diácono e nenhum pastor? Não está certo. E agora, amados irmãos, para encerrar, quais são as recompensas do diácono? Será salário? Não, não é porque não é remunerado. Mas Colossenses 3:23 diz assim: se servir bem, receberá uma boa porção como galardão. A sua fé, a sua confiança será multiplicada. Eu quero ler com os irmãos rapidamente Colossenses 3:23 e 24, para os irmãos entenderem o que eu estou falando, aquilo que o apóstolo Paulo fala a esse respeito. O tanto que isso é importante, amados irmãos, sobre isso. Preste atenção o que diz aqui, versos 23 e 24, que eu ler para você aqui. Tudo quanto fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa, a herança. É a Cristo o Senhor que está servindo, e quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não será tratado com imparcialidade. Amados irmãos, será tratado com justiça. Aliás, não será tratado com parcialidade, mas com justiça. Então, amados, para encerrar, o diácono não é um ministro espiritual, mas material e social. Mas ele próprio tem que ser um homem espiritual. É fundamental que o diácono seja um homem espiritual. O diácono não é o chefe da igreja. O diácono não é um pastor. O diácono deve ser examinado e aprovado pela igreja, mas deve passar pelo crivo do seu pastor. O diácono pode ser exonerado do seu cargo quando necessário. O diácono deve fazer o trabalho de tesoureiro, se for o caso, não é obrigatório, mas o diácono serve à igreja. É a igreja quem escolhe. O diácono é respeitado pela igreja como homem honesto, homem e mulher honesta, como bom administrador, como bom crente, um crente fiel, que busca servir a Deus e ajudar a igreja em tempos de necessidade. Não é necessário que uma igreja pequena tenha muitos diáconos. É melhor ter um pastor do que ter vários diáconos e nenhum pastor. Quando o diácono muda de igreja, amados irmãos, para outra, ele tem que ter consciência. Para que ele seja diácono naquela igreja, ele tem que ser escolhido pela igreja. Portanto, amados irmãos, eu quero encerrar dizendo da importância desse ministério. Da igreja entender a importância do ministério diaconal.
que são homens e mulheres escolhidos para servir com amor, sabendo que é a Cristo que vocês estão servindo. E tem que ser homens e mulheres qualificados, com compromisso com Deus e com a sua palavra. A nossa oração, nosso desejo, é que em nossa igreja nós tenhamos verdadeiros diáconos, servos do Senhor, servindo a igreja de Jesus. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus de misericórdia, eu te louvo pelo privilégio, pela alegria de poder estar com esses irmãos, com a tua igreja nessa noite, por intermédio aqui, Senhor Deus, deste canal. Obrigado, Deus amado, que o Senhor nos deu este meio para que possamos ensinar o teu povo. Abençoe, Deus, cada um que ouvir esse estudo, essa mensagem, que seja impactado, que seja, Senhor Deus, tocado pelo teu Santo Espírito, que eles possam ter compreendido o que o Senhor tem a nos falar e nos ensinar. Eu sei cada um, Senhor Deus, que ouviu essa mensagem. Abençoe sua família. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.